Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vou começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por essa noite, Pai, por essa semana, que se inicia, por esse mês, Senhor, de maio, Pai, que seja mesmo um mês abençoado, Pai, com muitas vitórias, conquistas, Pai. Senhor, mas através de tudo que possamos reconhecer, Pai, que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Tudo que nós temos, somos, Pai, vem do Senhor, Pai. Tudo é construído em Ti, Pai. Fora de Ti, Senhor, não tem vida, não tem significância nenhuma, Pai. Então que nesta noite, Pai, nós possamos ser mesmo tocados, Pai. Ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Espírito Santo, Pai. Leva a nossa mente cativo, Pai. Sim, Senhor. Que tudo aquilo que for meu, Pai, cai nesse conhecimento, mas aquilo que é do Senhor, Pai, que venha a ser lançado, Pai. E encontra morada no coração dos nossos irmãos, Pai. Sim, Jesus, nós Te adoramos, Pai, e exaltamos o Seu nome, Pai, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa mensagem que eu vou trazer é um pouco, realmente dura, mas o Senhor, Ele repreende quem Ele ama, Ele fala que aqueles que Ele tem por filho, Ele repreende quem Ele ama. E foi assim, um dia extraordinário, esses 2 dias, a palavra que o pastor Kelvin me trouxe, de você esperar e também de você ter essa mentalidade transformada, porque muitas das vezes Deus nos dá a palavra, Deus nos dá promessas, mas muitas das vezes nós não recebemos porque a dúvida se instala como se fosse um câncer e a gente não consegue tirar. Deus fala que você vai ter vitória, que você vai conquistar aquela situação e muitas das vezes está ali, mas parece que emperrou, não vai mais para frente, não acontece. E falei a Deus, o que aconteceu, Deus? Será que a culpa é minha? Será que não aconteceu? Sabe, a gente fica rodeado de perguntas, mas graças a Deus por causa do Senhor, amém? Bom, o texto, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, acho que o Espírito Santo já usou a pastora já para trazer uma confirmação. O título da mensagem é Uma Vida Entregue a Deus. Uma vida realmente totalmente entregue ao Senhor, E o significado dessa palavra entrega ou entregar aqui significa confiar plenamente no plano divino, renunciando à própria vontade, para seguir a obediência e os propósitos de Deus com sacrifício e fé. E um ponto assim que muitas das vezes nós temos dificuldade de confiar plenamente no Senhor, porque nós confiamos no que? Algo que vemos, algo palpável, algo que você consegue enxergar. Imagina você, vou dar exemplo, você tem o dinheiro ali para colocar gasolina no seu carro, mas amanhã Deus fala, olha, vai, se acabar eu uso alguém para poder te abençoar. É você confiar no seu Pai, Então muitas das vezes o que é essa vida entregue em Deus, que é uma vida que confia, que depende, que sabe que não vai faltar. E eu quero estar lendo um texto, ele é um pouquinho extenso, mas eu creio que faz parte da palavra, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 20. O livro é escrito para a igreja de Éfeso. Aqui no título da minha Bíblia está Viver na Luz. Ou outros falam pureza de vida, viver na luz, Obrigado, Senhor. João André, vai lá, Deus tem misericórdia, vai lá. Tem pressa não, fique em paz. Em Efésios, livro de Efésios 5, capítulo 1. Antes de Colossenses, Não, depois de Gálatas e antes de Colossenses. Qual que é, Vinícius? Repete, por favor. Efésios capítulo 5. Achou ele? Bom, assim diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 1.
Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esse pecado não tem lugar no meio do povo santo. As histórias, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Pode estar certo de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, ou que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias. Deixa eu só colocar o celular no silencioso, porque... Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participe do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostre sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Versículo 15. Viver pelo poder do Espírito. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor com coração e com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse texto assim que me saltou, né, o apóstolo Paulo, ele inicia o que? Falando o que? Que nós somos o que? Filhos da luz, né? E esse filhos da luz o que? Ele inicia o texto falando: olha, imite a Deus em tudo que você fizer. Se você pegar uma criança pequena, se ela vê o pai fazendo qualquer coisa, ela vai imitar, sabe? Ela vê o pai, vamos supor, cantando uma música, ela vê o pai ali, né, se ajoelhando. Eu tô nesse tema com a Maitê. Quando eu acordo de manhã, eu já agarro na mãozinha dela e falo: filho, vamos agradecer a Jesus pelo dia. Ela fica do meu lado assim, ó, abençoa o vovô, a vovó, a mamãe. Então, é um hábito que a gente vai construir na vida dos nossos filhos. Então você vê o que? O filho, a maior parte do aprendizado, né, das crianças que é pela observação e a imitação. Então você vê que tem pessoas que têm muita facilidade do que? De observar e reproduzir. Você vê a pessoa ali fazendo, né, e vai realmente sendo construído. E ele fala o que? Que nós devemos imitar o Senhor Jesus. É fácil? Não é, porque querendo ou não, né, a gente sempre coloca um muro, né, mas Deus é santo, Deus sabe, eu sou tão sujo, tão errante. Não, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, sabe, nós temos o Senhor. Sabe, quando eu até conversando com as meninas na leitura do feriado, né, da leitura bíblica dos jovens, eu falei: não tem como a gente se relacionar com Deus e permanecer a mesma pessoa, né? Não tem como eu estar perto de uma pessoa que é bondosa, eu sou uma pessoa totalmente orgulhosa, insensata, errante. Não. Muitas das vezes a gente é constrangido, sabe? Não tem como, né? Eu fico pensando como Jesus ele tocava nas pessoas com amor. Aquela moça que foi pegar do teto, tá lá em João capítulo 8, ela se sentiu tão constrangida porque todo mundo queria tacar pedra. A única pessoa que não julgou foi o Senhor. Ele falou: cadê teus acusadores? Fala: Senhor, não tem. Eu falo: pois vai, eu também não vou te julgar, mas vai e não peques mais. O Senhor Jesus não passou a mão na cabeça, não, continua no seu adultério, não. Ele falou: não vou te condenar, mas não faz mais isso, para que o pecado, sabe, ele não domine, o pecado ele não tenha legalidade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, sabe, o Senhor Jesus ele nos constrange com amor, mas também ele nos repreende para a gente não permanecer no erro. E você imitar o Senhor muitas das vezes é isso. Eu estava até conversando na célula essa semana com jovens. Eu falei assim: muitas das vezes a gente parece como se fosse um banner. Mas
Né? Vou dar exemplo, vou falar, Deus é bom, Deus é bom, mas todo mundo sabe. Mas o ponto que é eu levar as pessoas a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Porque muitas das vezes a gente fala tanto, não, olha, eu já sei, já vim com o jargão de crente, falar que Deus é bom, olha, eu já sei. Mas o nosso desafio hoje como igreja é o quê? É desconstruir todos esses erros que as pessoas colocaram, sabe, essas imagens erradas de Deus, e falar, olha, muitas das vezes você precisa ter uma experiência com Jesus. É Jesus olhar para você e falar, olha, eu se preocupo com a sua dor. Você está lá no seu quarto, né, se mutilando, você está tendo problema no seu casamento, eu me importo com o seu casamento. É esse Cristo que nós devemos falar. Né? E assim, para poder viver isso, tem que ter uma entrega. Né? E nós vemos o quê? Que esse tempo, né, o Senhor está nos desafiando a sair, sabe, da nossa zona de conforto. Né? O Senhor falando comigo essa semana, para que tipo de evangelho nós temos vivido? Né? Eu tive uma crise de choro na quinta-feira. O Senhor Jesus falou, será que eu morri na cruz para você todo domingo estar sentado numa cadeira e vir para a igreja? Será que é só isso o evangelho? Será que é só isso ser igreja, corpo de Cristo, só vir na igreja e está tudo bem? Não, o pastor Kelvin falou algo assim que era aquilo que você está falando comigo, tem pessoas do seu lado indo para o inferno. O que você está fazendo a respeito? Tem pessoas que estão se suicidando, tirando a própria vida, e eu, como ministro do Senhor, eu, como uma pessoa, né, que sou realmente embaixador do reino de Deus, o que eu estou fazendo? Sabe, será que eu estou lavando as minhas mãos? Não, tudo bem, eu estou me preocupado aqui com a minha salvação, a salvação é única, né? Estou indo para a igreja, estudando a Bíblia, tudo bem. Eles o problema lá e eu aqui. Não, não é assim. Né? O Senhor não é assim, o Senhor se importa com as pessoas. Então o Senhor tem assim, nos desafiado que, sabe, a fazer, né? O pastor Carlos pregando na grande falou, olha, sempre nós podemos fazer mais alguma coisa pelas pessoas. Não é tipo, eu estou aqui, mas muitas das vezes uma palavra que nem a Ana falou, uma palavra sua pode mudar totalmente o rumo da pessoa. Né? Uma palavra sua pode totalmente, sabe, dar um start na pessoa. Falar, como eu precisava ouvir essa palavra. Né? Como essa palavra mudou totalmente minha perspectiva de enxergar a vida. E aqui você vê que o apóstolo Paulo ele vai dando uma lista que viver na luz não é fácil, porque ele vai dando lista de pecado, imoralidade, impureza, ganância. E ele fala o quê? Que muitas das vezes ele fala, olha, não participe dessas coisas. Ele fala, vocês eram assim. Então o Senhor fala, olha, nós éramos assim, né? Aqui no versículo 8, antigamente estavam mergulhados na escuridão. Então o Senhor Jesus fala, olha, vocês tinham a vida assim, mas agora o quê? Vocês têm a luz do Senhor. Nós recebemos a luz de Cristo. E ele fala, portanto vocês têm a luz do Senhor, mas vivam o quê? Como filhos da luz. Eu não posso falar que eu amo a Jesus, que eu carrego a mensagem, mas só que eu não vivo de fato essa mensagem. Né? Eu não estou falando aqui para muitas das vezes nós queremos nos esconder e falar que nós não somos crentes, mas eu acho que muitas das vezes, e até pesado que eu vou falar, não dá para mais brincar de ser crente. Não dá para levar Jesus, sabe, na esportiva, não. Se for para poder viver de fato para Deus, cara, tem um preço a se pagar. E o nosso Senhor Jesus é bem enfático, ele fala, aqueles que quiserem vir após mim, negue a si mesmo, carrega a sua cruz. Porque ele fala, quem buscar a sua vida irá perder. Quantas pessoas estão buscando aqui os prazeres da terra? Você vê quem está mais rico, quem está rico, quer estar mais rico. Né? Quem gosta dos holofortes daí de fora, cara, faz de tudo para poder chamar a atenção. Aí fala, que aquele que buscar a sua vida vai perder. Estou buscando fama, sucesso, o que eu estou acumulando? Né? Muitas vezes o acúmulo que é só para a terra, a pessoa morre e fica tudo aí. Não vai falar, mas aquele que perder a sua vida, essa pessoa vai encontrar. Mas como assim, Vinícius, perder? Eu achar que a minha vida não tem nenhum proveito para mim mesmo. Né? Gálatas 2:22 fala o quê? Se nós somos crucificados com Cristo, agora eu não vivo mais a minha vontade, porém Cristo vive em mim. Eu tenho que viver para Jesus. O que Jesus quer que eu faça? Que eu ame as pessoas, né? Que eu ame as vidas, que eu se importe. Hoje em dia nós temos um desafio porque pessoas estão tão orgulhosas, estão tão machucadas, mas também estão tão fechadas. Né? Eu falo assim, né, com toda certeza e convicção, as pessoas, né, e muitas das vezes são feridas por pessoas da igreja. Pessoas da igreja muitas das vezes o que? Né, pegam a palavra de Deus, distorcem e usam como se fosse um pedaço de pau para bater. E você vê que o Senhor está nos convidando que é ser samaritanos. Vai lá, olha nos olhos, se importa com a dor dele, esteja com ele, ajude. Né? E muitas das vezes é o que? É gastar tempo com pessoas.
é olhar nos olhos, é se importar. E é esse evangelho que o Senhor está querendo falar conosco. É o evangelho o evangelho de entrega, é o evangelho de sacrifício, é o evangelho que Deus ele tem poder para poder mudar a nossa história. E ele continua falando, né, versículo 9: pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então não tem como eu ser transformado pelo poder do Espírito, né? Não tem como eu ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. Fala o quê? Que o Senhor é a luz, né? Lá em João capítulo 8 fala o quê? Que o Senhor, Ele é a luz do mundo. E Ele, através da sua luz, Ele ilumina nossas vidas, e não tem como eu ser a mesma pessoa. E Ele fala aqui, ó, né, o versículo 10: procure descobrir o que agrada ao Senhor. Então a nossa vida diária é o quê? Quando eu tenho esse encontro com Jesus, tocado pela luz do Senhor, eu não tenho que deixar que as coisas do passado tenham poder sobre a minha vida. Não tenho que deixar que as práticas, né, aqui ele fala, ó, tome cuidado com as palavras torpes que saem da sua boca, porque muitas das vezes a gente tem assim, uma mania de falar coisas, sabe, piadas, brincadeiras, e muitas das vezes não edifica, não transforma. Nós temos que impor limite, sabe, e até refrear a nossa língua, porque muitas das vezes a língua que abençoa alguém também pode amaldiçoar. A língua que declara a bênção também pode declarar a maldição. E ele fala no versículo 11: não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostre sua reprovação e exponda a luz. Então quando você realmente ajuda uma pessoa, você tem que ajudar, mas expor isso daqui na luz. Aquela situação que você está fazendo, acho que não agrada a Deus, é melhor você tomar cuidado, né? Se arrepende, conserta a tua casa. Estava até conversando com jovens, né? Tem um grupo de alguns irmãos, né, de algumas denominações, e eu falo que o maior erro das pessoas é o que? A gente querer bater, né? Vou dar exemplo, a gente olha com o homossexual e fala: se você não se converter, você vai para o inferno. Tudo bem, está na palavra isso, mas onde é que está o amor de Jesus nisso? Você acha que Jesus ia chegando, dando madeirada nos outros, batendo? Claro que não. Ele realmente chamava para perto, ele conversava, ele mostrava o pecado, mas também apontava um caminho para o arrependimento. E hoje, muitas das vezes, parece que a gente só quer bater nas pessoas. Tá vendo? É crente, está bebendo lá no bar. E aí? É crente, mas fuma. Cara, nós temos que amar as pessoas, independente de como elas são. Cada um tem um pecado, cada um tem uma luta interna, cada um tem, sabe, o seu gigante para derrubar, o seu valente para derrubar, mas nós temos o Senhor Jesus, nós temos que ter pessoas que olham nossos olhos e falam: olha, você tem esse problema, mas eu vou te ajudar. Tem um testemunho do Café com Deus, diz que um rapaz ele ficou assim tão envergonhado que ele falou: pastor, até queria ir para a igreja, mas eu tenho problema com cigarro, eu fumo. Eu falei: irmão, vem aqui, vamos orar. Se você fumar uma carteira de cigarro, a gente vai orar para você fumar um cigarro mesmo todos os dias. E é esse amor de Jesus, irmão. Você pegar na mão das pessoas, sabe, e você olhar com amor e falar: olha, eu sei que está acontecendo isso na sua casa, cara, mas Jesus tem cura, né? Jesus tem milagre na tua casa, Jesus ele pode transformar. Eu não posso fazer nada, eu sou poço, carne, eu sou errante como você, mas eu tenho esperança naquele que tudo pode. Então você vê que a esperança não está em mim, eu não posso fazer nada, mas a esperança está no Senhor Jesus. E nós vemos o quê? Que ele continua falando: olha, desperta você que dorme. Então lá fora, irmão, tem tantas pessoas aprisionadas, né? Tantas pessoas acorrentadas, amordaçadas pelo diabo. Eu te pergunto, a pessoa muitas das vezes, né, vou até pegar pesado, infelizmente a pessoa é escrava do diabo. A pessoa ela mata porque ela quer, ela rouba porque ela quer, muitas das vezes, não é porque é um safado. Mas será que não tem um dedo do diabo ali no meio? O diabo ali não acorrentou aquela pessoa? Você acha que o estrupador ele estrupa a pessoa porque ele quer? Pode até ser, mas muitas das vezes o que? Satanás ele vai dando uma soprada. Tá vendo? Ó? Vai, ninguém liga, cadê? Ó? A pessoa fala que Deus te ama, cadê? Ó? Tá aqui jogado, tá nas drogas, tá na sarjeta da vida. Então muitas das vezes o que? Você está a um passo de um precipício e Satanás só está te empurrando para você ir mais longe de Jesus, mais longe da igreja, mais longe das pessoas. Ele tenta distorcer a verdade do Senhor. E o Senhor Jesus fala: olha, tem tantas pessoas dormindo lá fora, tantas pessoas mortas nos seus pecados, mas eu te pergunto, igreja, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, sabe? E essa semana eu senti essa tristeza tão grande. O Senhor me trouxe esse peso e falou: tem pessoas indo para o inferno, o que eu estou fazendo?
Estou falando que você agora vai pegar na mão da pessoa e é responsável. Não. Dobra seu joelho e começa a clamar. Fala assim, Senhor, tira essa pessoa do inferno. Salva essa pessoa, ilumina os olhos do coração dela. Mostra para ela que tem salvação, Senhor. Ajuda ela, não permita que o diabo, sabe, amarre, aprisione, sabe, faça ela ficar cega, achando que não tem mais vida, não tem mais jeito, não tem esperança, mas tem esperança. Tem esperança no Senhor. E ele fala, né, viver pelo poder do Espírito. Então, tudo isso, irmãos, que, sabe, esses desejos, esses pensamentos, quem gera é o Senhor. Eu não consigo amar as pessoas se não for através do amor de Jesus. Né? Quem gera esse amor, Romanos 5,5 fala o quê? Que Deus, né, Deus derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama esse amor. Eu não posso olhar para uma pessoa, né, que eu não conheço, sabe, sem nada, se não tiver o amor de Jesus nos faz sair de nós mesmos e ir lá de fazer. Eu tenho um testemunho eu não vou lembrar o nome dela direito, eu acho que é Ray Berkeley, né? Diz que nossa, ela faz um trabalho lindo lá na África do Sul, no Moçambique. Mas ela vai lá no meio daqueles matos e pega as crianças carentes, as crianças abandonadas, as crianças morrendo de desnutrição, de fome. Eu te pergunto, o que leva a pessoa a sair de um país desenvolvido, por exemplo, Estados Unidos, eu ir lá para dentro dos matos para poder cuidar de crianças de órfãos desse estado? Cara, é Deus. Deus, ele move no nosso coração de você falar, olha, abandona tudo e vai cuidar dos meus filhos que estão jogados. Vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar das pessoas. E na nossa jornada é essa, de cuidar das pessoas que Deus coloca à nossa volta. Eu não sou só pai da Maite. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas que eu vou cuidar com os meus filhos. De amar, de instruir, de poder orientar. E ele fala aqui no 15: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Então hoje em dia parece que as pessoas vivem como quer. Mas quando Jesus voltar eu me acerto com ele. Mas, né, hoje tem culto, tem problema não. Depois eu vejo online. Cara, ontem eu fui assim totalmente tocado. E você falou, olha, vale a pena. Esses cultos presenciais, se esforcem, pai. É tão precioso. A imposição de mão, de estar junto como igreja, de estar junto como corpo, né, de estar ali, sabe, recebendo o toque do Espírito, sabe. Eu sei que muitas vezes a gente, né, com as ocupações, né, a gente não consegue, a gente assiste online, mas não tem coisa melhor do presencial, de estar junto, de receber uma palavra, de ser encorajado. Ele fala, olha, no versículo 16, aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Então você vê que ele falava, você olha, aproveite as oportunidades, passe pelas pessoas, né? Até falei com uma amiga minha ontem, e eu falei, olha, não passe pelas pessoas sem deixar alguma coisa. Deixa alguma coisa da parte de Deus, seja um abraço, seja uma palavra, né? Seja um conselho. Não passe em branco pela vida das pessoas, deixa alguma coisa do Senhor. Fala, Jesus, ele tem um propósito na tua vida. Aí foi que nem o pastor Kelman falou, começa a declarar para ela, você é livre em Cristo, você é amado, você é separado, né? Deus ama a sua vida. São palavras que parecem tão pequenas, mas carrega, sabe, tanta verdade, tanta graça da parte de Deus. E ele fala, de novo, você vê que ele repete tanto no 10 como no 17, procura descobrir o que agrada o Senhor, procura entender a vontade do Senhor. Então, como se o Senhor estivesse ele repetindo a mensagem, olha, para vocês não se perderem, para vocês não se desorientarem, procure entender a vontade de Deus. Procure entender a vontade, procure entender o que agrada ao Senhor. É como se eu estivesse falando com o apóstolo Paulo aqui, a carta dos Efésios, olha, não se perca no meio da multidão. Tem tanta oportunidade lá fora, é tão fácil não se perder, é tão fácil se afastar de Jesus, porque as coisas lá fora são atrativas. As coisas lá fora é tão fácil. É tão fácil, irmão, se perder com as coisas lá de fora, porque Satanás ele não tem culpado esforço para poder realmente, sabe, destruir a igreja do Senhor. Se você fosse fazer uma pesquisa de quantos divórcios tem hoje, é surreal. E muitas das vezes o que? No meio cristão. Pastores caindo em imoralidade, pessoas se envolvendo em escândalo com dinheiro. Eu te pergunto, é isso que Deus quer com a igreja? Claro que não. Foi pessoas o quê?
que pararam de descobrir o que agrada ao Senhor. Foi pessoas que pararam de entender qual a vontade de Deus. E quando eu paro de entender a voz do Senhor, quando eu paro de descobrir que agrada ao Senhor, eu fico que nem um barco à deriva. Só quer ver que me empurrar, eu vou. Me empurrar para o dinheiro, eu vou. Se me empurrar para a fama, eu vou. E a pessoa perde de fato o foco do propósito do Senhor. Aí ele vai para o 18: não se embriague com vinho, que levará ao descontrole. E quantos, estão sendo embriagados pelas coisas do mundo? Prazer, fama, ostentação, riqueza. Eu não estou falando, irmão, que nós como crentes não podemos desfrutar, de coisas boas lá fora. Eu só tenho que tomar cuidado se isso não agrada ao Senhor. Vinícius, é proibido fazer a viagem agora? Claro que não. Mas que Jesus esteja no barco, que Jesus esteja na sua vida. Porque tudo aquilo que fizemos fora da presença de Deus é espaço curto para cair. Você vê, enquanto Adão estava ali tendo comunhão com Deus no Éden, cara, Adão vivia coisa extraordinária. Imagina, o privilégio que Adão tinha, as coisas mais lindas do mundo, ele dando nome para animal, andava sem roupa, ali tinha uma graça de Deus. A primeira vez que ele parou de ouvir a voz de Deus, ele caiu. Primeira vez que ele deu ouvido à serpente, aí foi tiro e queda. Então, toda vez que nós paramos de ouvir a voz de Deus, é um ato de suicídio espiritual. Parar de ouvir Deus é como se decretasse falência em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor não quer isso para a gente. E ele fala: Vinícius, como ter vitória? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer vencer na vida? Busque se encher diariamente da presença do Senhor. Ele fala cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. E o nosso desafio é andar em amor. E como é que eu ando em amor? Esse amor é construído como se fosse uma casa, ela vai ser construída. Quando eu realmente vou buscar ao Senhor, quando eu me alimento da palavra de Deus, é como se fosse um depósito. Vou dar exemplo aqui, vamos supor uma conta de débito. Ali, vamos supor, você tem R$50 ali na sua conta. E você está ali buscando o Senhor, orando, vai para 100, 150, 200. Você chega lá fora, a pessoa, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar um pão. Você abençoa aquela pessoa. Deus abençoe, você ora por aquela pessoa. É como se tirasse do seu saldo que você recebeu de Deus e transferisse para aquela pessoa. Então nós recebemos, como a pastora falou, eu não posso oferecer nada para as pessoas que eu não carrego. Como é que eu vou oferecer Jesus? Como é que eu vou oferecer algo da parte de Deus que eu estou carregando, irmãos? Como é que eu vou oferecer alegria se eu sou uma pessoa triste? Como é que eu vou oferecer paz se eu sou uma pessoa perturbada de espírito? Não tem como. Não tem como. Eu só posso oferecer algo daquilo que eu carrego. Eu só posso oferecer amor se eu carrego amor. Eu só posso oferecer paz se eu tenho paz para poder dar. E quem é o Senhor? O Senhor é o príncipe da paz. Então você vê que eu só posso realmente dar algo que eu recebo da parte do Senhor. Então primeiro eu entrego a minha vida. E o Senhor realmente ele enche a nossa vida com os atributos dele. Ele fala: pronto, agora manifesta os atributos lá fora. Seja a minha testemunha lá fora, Fale do que eu posso fazer, do que eu tenho poder para fazer. Só olhar aqui uns pontos para a gente caminhar para o final. Fala assim: andar em amor. No capítulo anterior, no capítulo 4 de Efésios, fala o quê? Fala sobre amargura e ira. É triste ver essas atitudes aparecerem na família de Deus. Então, muitas das vezes, a gente fica chateado. Eu não estou falando que muitas das vezes nós somos imunes de acontecer coisas na nossa casa e eu tenho que chegar aqui parecendo um santo. Não. Aconteceu uma briga na minha casa, eu tenho que ir para a casa de Deus, eu tenho que pregar. Não. Se aconteceu lá, tem que resolver lá. Se aconteceu lá, deixa lá, peça perdão, conserta, mas venha limpo diante da presença de Deus. Eu acho que a pior coisa no mundo, eu vou dar um exemplo, imagina você briga com a sua esposa, com o seu filho, acontece alguma coisa na sua casa e você vem ministrar ao Senhor sujo. Eu acho que ninguém tem coragem de sair, vou para um evento, vou para uma festa, vou para uma apresentação, eu vou de qualquer jeito. Não vai. Eu não posso realmente estar na presença de Deus de qualquer jeito. Então eu tenho que tomar esse cuidado que o meu coração não ser contaminado com ira, com amargura. E acontece muito hoje em dia. Pessoas brigando por títulos, pessoas brigando por aparência. Eu quero estar na frente, eu quero me destacar. Não! Quem tem que aparecer é Cristo.
Né? O João Batista falou: importa que ele cresça ou diminua. Eu não posso querer aparecer mais que Cristo. É verdade, sim. Não posso. E fala: como devemos andar em amor? Você tem que entender que você é filho de Deus. Quando nós temos esse entendimento que nós somos filhos do quê? Uma vez que nascemos de novo pela fé em Cristo, o cristão ele é coparticipação da natureza divina. Deus é amor, mas nada lógico que os filhos de Deus andarem em amor. Se Deus ele é amor, qual é o papel dos seus filhos? Andar em amor. Não tem como, imagine, né? Não tem como uma fonte jorrar duas águas. A pessoa fala: aquela pessoa é um crente, mas é orgulhoso, né? Só vive brigando, falando mal dos outros, é fofoqueiro. Irmão, não tem como eu realmente ser filho de Deus e eu ter as obras das trevas ainda como se fosse me dominando, me algemando. Não tem como. Essa parte aqui interessante, ó. A velha natureza é essencialmente egoísta, por esse motivo levanta muros e declara guerra. Então a natureza caída, o que? Ela é egoísta e ela levanta muro. Muitas das vezes, vamos fazer um trabalho. Não vai dar trabalho, quero não. Vamos fazer hoje. Não vai dar trabalho. Não quero evangelizar na minha rua, não quero me conhece. Então você vê a natureza caída, ela levanta muros. Né? É um problema ali da gente. Olha, conversa com aquele irmão lá. Não, aquele irmão é B.O. Vai não. E nem quando o Senhor manda Paulo, manda Ananias falar com Paulo. Não, Senhor, eu vou falar com ele mata cristão. Senhor, vai lá, Ananias, vai. Eu já amancei o leão, pode ir lá. Ele é meu servo, vou mostrar quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Então, muitas das vezes, o que é a natureza caída, a natureza humana, vai levantar muros, vai declarar guerra. Tudo é ruim, tudo não dá certo, tudo é motivo de guerra, tudo é motivo de conflito. Mas agora a natureza, né, do Senhor, a natureza que é gerada pelo Espírito, que constrói pontes e declara paz. Então, que nós sejamos construtores de pontes. Tem um conflito, irmão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vinícius, está acontecendo isso no meu trabalho, tudo bem, Deus vai dar sabedoria para a gente resolver esse problema. Né? Sejam pessoas que tragam soluções, não que tragam problemas. Porque no mundo lá fora tem muita pessoa que dá problema, mas seja pessoa de soluções. Outro ponto, você é um filho amado por Deus. Né? E muitas das vezes eu acho que Satanás ele deturpa essa verdade, porque muitas das vezes parece que a gente não tem um entendimento claro que nós somos amados por Deus. Vinícius, se Deus me ama, por que eu estou passando essa luta? Se Deus me ama, por que eu estou passando essa dor? Irmão, Deus amou Daniel, não foi para a cova dos leões. Deus amou José, José foi para o Egito, José foi preso, José ficou na prisão. Deus amou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas foi para a fornalha. Não quer dizer que o amor de Deus vai, não, vou colocar você nesse cantinho, você não vai sofrer, meu menino. Ele não vai sofrer. Independente, irmãos. Né? O amor de Jesus não é uma blindagem, uma couraça que nada vai te atingir, não. Vai te atingir, mas maior é aquele que sai em você. Ele vai te guardar da luta. Ele vai te guardar da peleja. É maravilhoso pensar que Deus se refere a nós. Olha que privilégio, irmão, isso. Que maravilhoso pensar que Deus se refere a nós da mesma forma que se refere a Jesus Cristo. Está lá em Mateus 3,17. Esse é meu filho amado, ao qual tenho muita alegria. Imagina o Senhor Jesus, né, o próprio Deus ali encarnado. Olha, a Bianca é minha filha querida, com muito me alegro. Né? Maria do Carmo é uma filha amada, com me alegro. Cara, isso é um privilégio. Glória a Deus. Né? Luana é minha filha amada, né? Yasmin, André. Então você vê, é esse privilégio que o Espírito tem dado para a gente. Nascemos para um relacionamento amoroso com o Pai, que deve ser resultado de demonstração de amor pelo modo qual vivemos. Então esse relacionamento com o Senhor Jesus, que é uma demonstração de amor. Vou dar exemplo básico, vamos supor, o papel do marido no casamento. Cara, o marido vai querer agradar a esposa, sair, tomar um sorvete, vamos, né? Tiver data comemorativa, você vai fazer alguma coisa. E para Jesus você faz o que, irmão? Só a Bíblia, só entendeu? Já começa a respeitar a Bíblia, colocar o plano em dia, porque o plano está atrasado, e já desanda o negócio todo. Cara, o pastor Carlos falou: olha, não deve ser por peso. Se você está na casa do Senhor, se você faz as coisas para Deus com peso, não é o Deus da Bíblia que você serve. Eu te pergunto, né? A gente é obrigado a amar nosso marido ou esposa que serve para aqui, né? Você deve estar com ela porque você ama, você gosta da companhia dessa pessoa. Então, cara, se eu amo Jesus, eu tenho que amar estar na companhia dele.
vai ter que desfrutar da presença dele. E para algumas pessoas parece que é peso. Ah, Vinícius, eu na presença 5 minutos da presença de Deus, não sei mais o que falar. Fica quietinho, fica calado, deixa ele falar, sabe? Deixa ele ministrar. Aí se a gente leva uma lista de supermercado, a presença de Deus, e sai derrubando, Deus, ó, terminou, a gente vai embora, pronto. Aí Deus, eu vou falar com ele, já foi embora. Não é assim, irmãos, não é assim. Né, aqui, ó, e outro ponto, né, você foi comprado por um alto preço. Então não acha que a sua vida é uma vida de graça sem sentido. Não, uma pessoa tem que morrer por causa da sua vida. Né, eu acho que o texto mais extraordinário que a gente vê é Isaías 53, onde fala, o que Jesus teve que passar. Né, Augusto Cury, né, um dos psicólogos mais conceituados aí, ele estudou a fundo, era um ateu convicto. Mas depois dele entender o que Jesus passou, ele aceitou, ele falou, eu quero conhecer esse Deus. E fala que é homem de dores que sabe o que é sofrer. Então a pessoa que mais sabe o que é sofrer é Jesus Cristo. E ele o que? Ele morreu, ele se entregou, fala como ovelha muda foi levada ao matadouro. Então ele se entregou. Né? Um versículo tão conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou. E eu pergunto que eu faço para ele, o que você tem entregado para Jesus? Tem entregado sua sobra? Ah, sobrou 15 minutos aqui no meu dia para me orar, eu entrego. Irmão, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor para Jesus. Não posso entregar qualquer coisa para Deus. Caim entregou, você vê a diferença de Caim e Abel. Caim, ele entregou qualquer coisa, irmão. Se for para entregar qualquer coisa, não entrega o seu melhor. Ele entregou o melhor do rebanho dele. É para Deus, irmão. Você vem para a igreja, entrega o seu melhor para Jesus. Você está na sua casa, entrega a melhor adoração. Você está na sua faculdade, no seu trabalho, entrega o melhor testemunho que você pode entregar. Não entrega qualquer coisa, não. Não entrega. Andar como filhos da luz. Se Deus é luz, estamos imitando o Pai. Devemos andar na luz e não ter qualquer relação com as trevas do pecado. Nós também temos que ter essa convicção de você, de levar a sério. Eu não posso misturar com as trevas. Ah, Vinícius, eu tenho que esqueci o nome da palavra. Acho que é concessão. Ah, eu tenho que aceitar que a Bianca mente. Não. Eu falar, irmã, se arrepende. Cara, Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai te dar graça para você vencer a situação. Eu tenho que ser a resposta, irmão. Não dá para... Não, continua, não tem problema não. Deixa ela assim, né, tá quietinha lá. Não. Deus vai cobrar, sabe? Se eu ver ela fazendo alguma coisa errada, eu não vou ter com ela... Deus vai cobrar de mim. Você poderia ter salvado a vida dela. Você poderia ter esticado um pouco mais, saído, sabe, da sua zona de conforto e ter falado que poderia mudar a vida dela. O Senhor está gerando essa responsabilidade no nosso coração. Por que andar como filhos da luz? Né? De você entender o quê? Que Deus é santo e Ele gera essa santidade no nosso coração. A santidade, irmão, ela não é dada, ela é conquistada. Você diariamente se dedica ao Senhor. Diariamente é você entregando, é você renunciando. Você renunciar à mentira, você renunciar. Sabe, eu tenho certeza que cada um que sabe as lutas, né, as dificuldades que tem. Cada um vai entrar nesse ato de renunciar, de pagar um preço. De você entender que você é separado, você não pertence mais ao mundo. 1 Pedro 2,9 fala que Ele nos tirou do império das trevas. Então qual o papel de se manter santo? É minha de Deus? Não, é minha. Ele é santo. E se eu me relaciono com Ele, essa santidade, por eu estar próximo dEle, Ele vai, sabe, me atingindo, sabe, Ele vai me tocando com a santidade dEle. Quando o Senhor tocava no leproso, Jesus ficava leproso ou o leproso era curado? O leproso era curado. Não tem como eu tocar o Deus da glória e eu permanecer da mesma maneira. Eu sou realmente, sabe, compungido por esse amor. E os cristãos que guardam a palavra de Deus no coração sempre têm a palavra de Deus temperada com sal, pois a graça no coração manifesta a graça nos lábios. Irmão, se você realmente guarda a palavra de Deus, a sua boca vai ser instrumento de cura, não de maldição. Ah, Vinícius, eu só sei falar a palavra. Cara, peça para Deus santificar seus lábios. Ah, Vinícius, eu só tenho problema com minha língua. Cara, dobra a tua língua, consagra a tua língua ao Senhor. Porque a gente sempre tenta apresentar só problema para Deus. Deus,
eu não consigo, eu sou fraco, eu sou isso, tudo bem. Meu espírito está à disposição. Peça ajuda, abra a boca, levanta o clamor, Senhor, eu preciso de ajuda, eu sou fraco, eu sou pecador. Andar com filhos da luz significa viver diante de Deus sem esconder coisa alguma. Aqui está o desafio, né? Andar como filhos da luz significa viver diante de Deus sem esconder coisa alguma. Viu isso? Aquele pecado lá, ninguém sabe, nossos pastores não sabem isso e tudo. Irmão, antes de subir o pensamento no nosso coração, Deus já sabe. Para que você vai esconder de Deus? Sabe, quando nós escondemos algum pecado diante de Deus, sabe, não sei se alguém já teve aquele sonho de paralisia, sabe, aquele sonho ruim, você tenta acordar e você não consegue. Muitas das vezes a nossa vida trava por causa dos pecados. Uma liberação de Deus, muitas das vezes poderia acontecer na tua vida, e não acontece por quê? Pecado. O que Davi falou? Enquanto eu não confessei meu pecado, meus ossos secavam. Então você tem que ter uma consequência interna de eu não abrir, de eu não expor, de eu não confessar. Aí te pergunta, a culpa é de Deus? Claro que não. Daniel, quando começou a jejuar 21 dias, a resposta veio, mas encontrou resistência no caminho, né? O inimigo se levantou, não queria deixar que a liberação da palavra passasse, mas Deus enviou Miguel, a palavra passou. E ele falou, olha, Daniel, você é amado por Deus. Cara, Deus ele sempre vai trazer essa reafirmação, você é amado por Deus. E andar como filho da luz também significa revelar a luz de Deus em nossa vida diária. Então a sua vida tem que ser uma Bíblia aberta, onde as pessoas vão olhar e falar, nossa, aquela pessoa é temente a Deus. Uma pessoa fiel, uma pessoa que não é Maria vai com as outras, sabe? Aconteceu um problema lá, a pessoa tipo, ela está reclamando. Não. Sabe, se você tem essa luz, você carrega a luz de Deus, você é obrigado por amar a Jesus. Eu sou levado a ser diferente. Por meio do nosso caráter e conduta, levamos a luz de Deus ao mundo em trevas. Porque a luz, ela revela a Deus, a luz, ela produz frutos, mas também a luz, ela mostra o que está errado. Então, se nós somos filhos da luz, o que? Ela vai manifestar Deus na minha vida, ela vai produzir frutos, como diz lá no livro de Gálatas, mas também o que? Ela vai mostrar as coisas que estão erradas, mas não é para tacar a pedra, é para abraçar. E não só as coisas de fora, mas também de dentro. A Bíblia é um espelho, ela mostra as coisas lá fora que tem que ser mudadas, mas também dentro de nós, corrigidas, né? A mente ajustadas. E só para terminar, irmãos, né, o texto fala, né, não vos embriaguei com vinho. Essa palavra é encher do Espírito, que é uma ordenança do Senhor. Você se encher do Espírito, cara, é um privilégio. É você ter força, graça da parte do Senhor para poder sustentar. A batalha lá fora não vai ser fácil. Se você pegar uma pessoa, vamos supor, comecei a academia hoje, eu vou pegar 50 quilos, eu não vou aguentar. Então você é preparado diariamente para o combate. E como eu sou preparado para o combate? Leitura, jejum, oração, não tem como fugir, irmão, não tem atalho. Essas é as armas do Espírito, você tem que guerrear. Encher do Espírito é uma ordem de Deus, e Ele espera que obedecemos. Trata-se do imperativo, de modo que se aplica a todos os cristãos, não apenas a um escolhido. Não, Vinícius? É só para o pastor. Só o pastor ora, só o pastor jejua, só o pastor se consagra. Não, irmão, é para todo mundo. Todo mundo tem que orar, todo mundo tem que jejuar, todo mundo tem que se encher de Deus. Não encher a nós mesmos, e antes que permitir que o Espírito, né, eu achei bem interessante quando fez esse estudo, ele fala que não você deve só buscar, mas também tem que permitir que o Espírito te encha. Eu tenho que saber, eu tenho o dever, o direito de buscar ser cheio do Espírito Santo, mas muitas vezes eu tenho que permitir ser, né, que o Espírito me encha. E assim, eu fiquei impressionado com esse texto, né, de estudar, falando que o verbo encher não tem relação à quantidade ou ao conteúdo, né, como se fosse o quê? Um carro que precisa de combustível. Mas a Bíblia fala o quê? Que esse encher significa você ser controlado, você ser governado pelo Espírito. Né, eu quero só ler uma passagem para a gente finalizar. Essa mesma passagem, mas em outra tradução, fala aqui, Efésios 5, né, ele fala, não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontrará nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Irmão, não é só ser cheio, tem que ser governado pelo Espírito, dependente do Espírito.
né? Você tem que deixar Ele te direcionar, Ele tomar a frente, Ele te mostrar o que deve ser feito. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado todo o tempo, nossa mente, nossa alma, nossas emoções, é eu deixar Ele tomar a frente. Quando Deus deu instrução para Moisés, para Noé para construir a arca, Ele construiu o modelo de Deus. Tudo que você constrói fora de Deus fracassa, irmão. Tudo que você faz fora da vontade de Deus fracassa. Né? Eu quero orar em nome de Jesus. E assim, uma palavra tão pesada, assim, pesada que eu falar é de correção. Deus está corrigindo o povo dele. Não dá, irmãos, para continuar sendo o mesmo daqui para frente. Satanás não está brincando de ser diabo lá fora. Lá fora a guerra está. Sabe quando você vai com a linha de frente do combate? Você que já viu guerra de verdade? Meu negócio está pegando fogo lá fora, então não dá para ser crente minha boca. É botar a mão no arado e não olhar para trás. Você fala, Senhor, olha, conta comigo, que eu vou fazer parte dessa guerra, vou fazer parte dessa empreita lá fora. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Jesus. Eu sei que é uma palavra dura, Pai, branda, mas eu creio, Pai, que o Senhor está levando a igreja, Pai, a ter uma vida mais entregue, Pai, uma vida mais rendida aos teus pés, Senhor. Não dá para ser mais um crente superficial, Pai. Senhor, nós estamos lidando com a vida eterna das pessoas, Senhor. Tem pessoas, Pai, muitas das vezes é meu filho que está indo para o inferno, eu não estou fazendo nada, Senhor. Muitas das vezes é meu pai, minha mãe que está indo para o inferno, eu não estou fazendo nada a respeito, Pai. E nós podemos fazer alguma coisa, irmão. Dobra teu joelho, né? Com a pergunta do texto aqui, ó, que busque, né, entender o que agrada ao Senhor. Espírito Santo, como eu posso alcançar o coração do meu pai, Senhor? Espírito Santo, como eu posso alcançar o coração da minha mãe, Senhor? Senhor, eu não aceito que eles vão para o inferno, Senhor. Senhor, você tem propósito, Pai. Senhor, a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu não aceito, Pai. Eu rejeito toda obra, toda seta, Pai. Irmãos, é tempo de você ir para a guerra e lutar mesmo. Veste a armadura de Deus e banha a espada do Espírito e luta, luta, luta. Não desanima, irmão. Não desanima, minha irmã. Pai, que seja mesmo um marco, Pai, a partir de hoje, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, ser só cheios, Pai. Nós queremos ser governados pelo Teu Espírito, Pai. Governa nossas emoções, Jesus. Governa o nosso falar, Pai. Senhor, nós somos filhos da luz, Pai, que possamos manifestar lá fora, Pai, os atributos da luz, Pai. Que as pessoas olhem para a gente, Pai, não como uma pessoa comum, mas olhem, Pai, como embaixador do reino, Pai. Uma pessoa que manifesta, Pai, o reino de Deus, Pai. Senhor, eu não me conformo, Pai, de ser um crente frio, apático, normal, não, Senhor. Eu quero fazer guerra contra a minha carne, eu quero fazer guerra contra as minhas vontades, mas eu quero que Jesus me use para ser instrumento de cura lá fora. Eu quero alcançar vidas, Pai. Eu quero saquear o inferno, Pai. Eu quero que pessoas, Pai, tenham um encontro com Jesus. Oh, assim como Zaqueu encontrou com Jesus, Pai. Assim como Paulo, assim, Pai. Como tantos outros exemplos bíblicos, Pai, tiveram encontro com Deus e não foram mais a mesma pessoa, Pai. Que as pessoas possam sim, Senhor, ter essa convicção, Pai, que Deus ainda opera milagres, Pai. Senhor, ajuda cada irmão aqui, Pai. Eu sei que cada um tem suas fraquezas, cada um tem as suas lutas, Pai. Cada um tem os seus problemas, Pai. Mas se eu posso dar uma medida de fé para cada um, Pai, derrubar seu gigante, Pai. Eu profetizo, Pai, que nenhum gigante vai permanecer de pé, Senhor. Nenhum gigante, Pai, na nossa vida vai permanecer de pé, Pai. O gigante do medo, Pai. O gigante da incerteza, Pai. O gigante da dúvida, Pai. O gigante que não terá jeito, Pai. Jesus falou, olha, tem jeito sim, porque eu vou fazer parte dessa jogada. Tem jeito porque eu vou levantar pessoas que realmente vão derrubar gigantes. Eu, Senhor, vou derrubar gigantes na vida de vocês, meus irmãos. Que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.